Bom dia, irmãos. Como vocês estão? Estamos aí mais uma semana. Nós acordamos os meninos agora de manhã e o Miguel perguntou se hoje ele podia ir à escola dominical de pijama. Hoje eu posso ir de pijama? Pois é, irmãos, mais uma semana nós estamos aqui e vamos nos encontrar assim, à distância, né? O que vai nos unir é a palavra do Senhor. Esta semana, o governador do estado nos disse que ficaremos aí por mais um período, sem as nossas reuniões em igrejas, sem aulas na escola, teatros, praias, enfim. Decidiram, então, que por conta de tudo que está acontecendo, nós ficaremos aí mais um tempo distantes. E a palavra do Senhor, o próprio Deus, nos diz que nós temos que obedecer às nossas autoridades, orar por eles, e nós vamos fazer isto. O mesmo Deus que nos deixou assim separados, ele também nos deu a tecnologia para nos unir. E ainda, irmãos, que não tivéssemos a tecnologia, nós estaríamos unidos pela sua palavra. E assim nós vamos fazer até que o próprio Deus diga que nós vamos estar juntos mais uma vez. Certo é que os nossos corações devem estar contritos, claro, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que cuide de nós, das nossas famílias, mas também pedindo a Ele para que ouça o nosso clamor, a nossa voz, dizendo que nós queremos, em breve tempo, estar juntos, né? Hoje, aqui em Santa Catarina, está um dia bonito, um sol, um dia agradável, bom para irmos à igreja. Se estivéssemos nos reunindo lá, com certeza teríamos a presença de muitos irmãos que estariam cultuando conosco na igreja. Mas nós vamos fazer assim, nós aqui da nossa casa, vocês aí da casa de vocês, nós seremos sempre gratos, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Vamos começar então a nossa escola dominical. Quero pedir para que você feche os seus olhos, você e a sua família, onde você está, e nós vamos orar, agradecendo a Ele por mais um dia na presença dEle e sendo cuidados pelo nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Querido Senhor, perdoa-nos, Pai, se por vezes temos duvidado do Teu cuidado, da Tua proteção. Perdoa-nos se às vezes temos descuidado de termos os nossos olhos na Tua soberania. Perdoa-nos, Pai, se muitas vezes duvidamos de que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre essa situação. Perdoa-nos, Senhor, se duvidamos que o Senhor ainda, em meio a este tumulto que estamos vivendo, tem cuidado de nós. Perdoa o nosso coração e a nossa boca quando duvidamos de que o Teu povo será cuidado, protegido, mantido em segurança. Perdoa-nos, Pai, se temos duvidado de que nós não vamos mendigar o pão, de que o Senhor cuidará de tudo, cuidará da nossa família, do nosso sustento. Perdoa-nos, Pai, se duvidamos que o Senhor é o nosso único Deus. Neste dia que é separado para te buscar intensamente, neste dia em que a ordem é que nos reunamos e estejamos diante de Ti, da Tua palavra, nós queremos cumprir o Teu mandamento, Senhor, de coração, com alegria, satisfação. Não é por obrigação, Pai, mas é porque amamos o Senhor e a Tua palavra. Receba a nossa adoração, o nosso louvor,
e fala conosco mais uma vez nesta manhã, para que a tua palavra nos auxilie nos próximos dias que teremos. Faça com que a gente sempre se lembre que o Senhor está conosco e isto nos basta. Obrigada por mais um dia, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você os 3 primeiros versículos do Salmo de número 5. Salmo de número 5, e nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos. É uma poesia escrita pelo nosso querido irmão Davi. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura dos 3 primeiros versos. Davi diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Nós vamos cantar um cântico agora que se refere a buscar ao Senhor logo pela manhã. Eu tenho sentido muito isso aqui na minha casa, que ainda que estejamos dentro de casa, parece que o trabalho triplicou, não é? A vida corrida está mais corrida, embora dentro do mesmo espaço. E quantas vezes nós, na correria do dia, buscamos ao Senhor no fim deste dia? Principalmente quem tem criança, quem tem bebê, quem tem tantas atividades, agora, de repente, fazendo seu trabalho home office. Quantas vezes nós fazemos uma série de coisas no automático e não buscamos ao Senhor como deveria? Davi nos inspira, nos chama para buscar ao Senhor logo de manhã. Antes que toda a correria aconteça, ele diz para a gente buscar ao Senhor logo de manhã e durante todo dia ficar esperando as respostas para aquilo que nós pedimos. Às vezes a gente diz, eu estou esperando o Senhor me responder. Ele não me responde, parece que ele não me ouve. Quantas vezes eu já disse isso? Mas será que eu apresentei a ele logo pela manhã as minhas petições? Será que logo de manhã eu apresento a ele a minha oração? Vamos fazer isto, irmãos, a partir de hoje, de manhã, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor. E isso é desde criança, os adolescentes, os jovens, nós adultos, os idosos, buscar ao Senhor pela manhã. Há um hino que há um tempo foi ensinado na nossa escola dominical pela Tânia, e o título dele é esse, Logo de Manhã. E nós vamos cantar agora, buscando ao Senhor. Vamos cantar todos juntos. Quero te
te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Que essa possa ser a nossa oração mesmo, que a gente busque ao Senhor e a gente espere, e no fim da noite, ainda que escuro esteja, a gente saiba que a luz do Senhor está brilhando. Muito bem, você sabe, nós estamos fazendo a leitura sequencial dos Salmos, e eu quero hoje convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 54. Salmo de número 54. É um salmo de Davi, nós estamos aí numa sequência dos salmos de Davi, e este é um salmo bem pequeno, ele tem 7 versículos, e nós vamos fazer esta leitura. A tecnologia nos ajuda, você deve ter visto já que nos cultos da noite, por exemplo, o pastor tem pedido para as pessoas lerem, fazerem as leituras. Essas pessoas não estão aqui em casa, embora a gente quisesse muito, mas o aplicativo que nós estamos usando nos dá essa facilidade, né? E quem vai fazer esta leitura nesta manhã é a Donatella. Donatella é a filhinha do Tiago e da Laísa, irmã da Giane, e ela lá da casa dela fez essa leitura para nós, e hoje nós vamos colocar aí para vocês. Então, a vozinha da Donatella vai nos guiar no Salmo de número 54. Vamos fazer esta leitura. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. É saber que o Senhor é o nosso refúgio. À frente, ele está à frente do seu exército, e nós, assim, diante dos inimigos, podemos continuar as nossas batalhas, porque o Senhor está à nossa frente. Há um hino do nosso inário, o hino de número 145, que diz exatamente isso, que o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. É um hino daqueles antigos que a gente gosta de cantar e que com certeza, se nós estivéssemos na igreja, faríamos aí um belo vocal, né, no coro. Nós vamos fazer isso, cada um da sua casa, né? E nós vamos cantar, então, o hino de número 145, que diz que no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Vamos cantar todos juntos?
Vamos lá? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. As canções também são orações, irmãos. Orações que nós fazemos. Que esta seja uma oração que você faça diariamente. Eu estou seguro, ainda que eu passe por tudo de difícil, o Senhor está comigo. Nós vamos neste momento orar. Esta semana nós não tivemos aqui na nossa igreja, ninguém fez aniversário, nem aniversário de casamento, então, mas nós vamos orar por aqueles que aniversariaram e que o Senhor abençoou com mais um ano de vida e também nos seus casamentos, pedindo a bênção do Senhor. Nós vamos nos lembrar de orar pela nossa igreja, os planos que nós havíamos feito e descansando no Senhor de que a melhor data, o melhor momento, Ele já tem reservado para nós e nós vamos descansar nisso. Nós vamos também sempre nos lembrar dos nossos irmãos, de todos os irmãos, das crianças da nossa igreja, os jovens, os adolescentes, pedindo para que o Senhor os abençoe. Irmãos, agora de manhã eu quero compartilhar com os irmãos 3 pedidos. Eu gostaria que você se unisse a nós nestas orações. Nós vamos orar pelo nosso irmão Marcos Vinícius. Ele é um presbítero lá da igreja de Hermelino Matarazzo. Ele é pai de 2 amigas minhas
e ontem ele não se sentiu muito bem, desmaiou, foi para o hospital, está fazendo alguns exames. As meninas ficaram bem preocupadas, a esposa também, ele é sempre bem disposto, e está no hospital ainda, esperando uma consulta com um neurologista. Este caso não tem nada a ver com o coronavírus, e nós vamos então orar por ele, Marcos Vinícius. Nós vamos também lembrar de orar pela Thaís. Thaís é uma amiga nossa que também está internada. Ela, sim, com alguns sintomas do Covid-19, mas tem feito exames e ontem também já apresentou uma melhora. Nós vamos orar por ela. Quem é aí de São Paulo e da igreja de Poá, onde nós fomos, e da igreja de Suzano também, de onde nós fomos membros, o diácono Ricardo Zuim, que é um grande amigo nosso, técnico de som lá da igreja, ele está internado, e ele está com Covid-19, e ele está na UTI do hospital. A situação dele é grave, é um irmão muito querido, irmãos, nosso. Então, lembre-se de orar por ele, Zuim, a gente chama ele de Zuim, e o Zuim está internado na UTI do hospital lá da cidade, e nós vamos orar por ele. E para terminar, eu queria fazer um pedido bem especial, e queria que você, ainda que não conheça, queria que você orasse por um bebê. O nome dele é Levi. Ele é filho de um pastor, do pastor Ailton e da Laís, e eles não são daqui, eles são lá da Bahia. E o Levi é um bebê que foi muito esperado pela Laís e pelo Ailton, e o Senhor mandou, depois de muitos anos esperando. Mas o Levi nasceu com um probleminha cardíaco, e há 3 meses ele está internado no hospital. Nunca foi para casa, mamãe e papai pegaram muito pouco. É uma situação que nós já vivemos aqui e sabemos como é difícil, irmãos. Ontem mesmo a Laís compartilhou conosco de que ela às vezes se sente fraca, né? Está no hospital há 3 meses com o pequeno Levi. Ele já foi submetido a uma cirurgia, mas ainda está enfrentando algumas outras dificuldades. A vida de um bebê na UTI é uma vida assim de altos e baixos, de grandes surpresas. E a Laís e o pastor Ailton estão passando por isso lá. E então eu queria que você se lembrasse de orar por ele. Depois a gente pode até compartilhar uma fotinho do pequeno Levi, mas eu queria que em especial você orasse por ele e por esta família. É um casal jovem que está esperando aí a provisão do Senhor para a família deles. Nós vamos orar, eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos e nós vamos lembrar desses pedidos e já nos preparar assim para a nossa aula desta manhã. Vamos orar. Querido Senhor, que alegria, que privilégio é saber que nós temos a quem recorrer. Quantas vezes nós dizemos da boca para fora, só Deus nessa situação. Que bom que nós temos o Senhor. Que bom que nós não estamos sós. Que bom que nós temos um Deus forte, poderoso, soberano, Rei acima de todos os reis, Deus acima de todos os deuses. Não há mesmo, Senhor, ninguém a quem possamos recorrer. Nenhum braço humano é capaz de fazer o que o Senhor faz. Por isso, Pai, diante de Ti, nós estamos humilhados, reconhecendo que sem Ti a gente não pode nada. Ainda que haja médicos, ainda que haja medicação, ainda que hajam tantas possibilidades, nada se compara ao Teu poder e àquilo que o Senhor pode e quer fazer e executar. Nos lembramos, Senhor, do Teu povo reunido agora em tantas nações. Abençoa-nos, Pai, para que a gente siga firme no propósito de, enquanto estivermos aqui, adorar e buscar a Ti todos os dias das nossas vidas. Cuida das nossas igrejas, Pai.
ainda que com as portas fechadas, o teu povo continue se reunindo e te buscando. Nos lembramos, Senhor, do Marcos Vinícius, nos lembramos da Thaís, nos lembramos do Zuim, nos lembramos de tantos outros irmãos que neste momento estão hospitalizados e que carecem da nossa oração. Ah, Pai, que não seja da boca para fora, mas que realmente a gente esteja de mãos dadas com esses irmãos onde eles estiverem. Devolva, Senhor, a saúde a eles. Redobre a saúde, renove as forças de acordo com a tua vontade. São irmãos crentes, Pai, que confiam em Ti, irmãos que o Senhor resgatou das trevas para a luz. Então, muito mais do que a saúde física, o Senhor esteja dando a eles cada dia mais saúde espiritual, crendo que o Senhor está com eles. Senhor, de modo muito especial, queremos interceder, clamar, rogar pelo pequeno Levi, um bebê que foi o Senhor mesmo quem nos deu, quem deu ao papai e à mamãe e à família. Foi o Senhor quem fez isso. Dê a eles, Pai, aos pais, a tranquilidade de saber que o Senhor tem tudo sob controle. Faça a tua vontade sobre eles, Senhor. E que, se assim for, em breve nós tenhamos muito boas notícias e que Levi vá para casa, ser cuidado pela família e amado o tempo que o Senhor assim desejar. Não deixe que esses pais esmoreçam, mas que sejam fortalecidos no Senhor. Abençoa-nos agora na aula que teremos e que o Senhor esteja conosco durante todo o dia, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as aulas das nossas crianças estão sendo gravadas também. Nós também estamos fazendo aula. E hoje eles teriam a aula de número 3 da nossa revista. Foi gravado ontem, as aulas estão indo para o YouTube, mas agora de manhã, a gente não sabe por quê, o YouTube tirou o vídeo do canal. Então, como a gente viu isso agora logo para entrar aqui ao vivo, eu peço às mães que aguardem um pouquinho e o pastor logo em seguida vai ver isto. E aí a aula das crianças também estará disponível na internet. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom momento de aula sobre santidade e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Como vão? Nós estamos mais um dia juntos, depois dessa introdução na escola dominical, nos lembrando também dos nossos irmãos queridos em oração. E eu queria dizer a você que se você tem aí algum pedido de oração, você encaminhe para mim e nós vamos fazer menção aqui desses pedidos em nossa escola dominical, tá bom? E durante a semana também. Então, pode me encaminhar e nós vamos colocar ali no grupo, como já estávamos colocando, para que nós também nos unamos, né, em oração aos nossos irmãos queridos, tá bom? Então, nós vamos agora passar a nossa aula da escola dominical. Vamos voltar hoje, depois da pausa da Páscoa, nós vamos voltar a estudar a nossa revista, que fala sobre os desafios, né? O desafio de ser igreja, você já vê aí aparecendo, o desafio de ser igreja,
E o desafio de hoje, talvez, meus irmãos, seja o maior de todos eles, que é o desafio da santidade, né? De crescer em santidade. Um tópico extremamente mal entendido nos últimos tempos pela igreja cristã, devido a inúmeras questões, em especial aos enganos que o próprio Satanás lança sobre o mundo, tornando até mesmo a ideia de santidade como uma tiração de sarro, né? Algo bem jocoso. Nós não temos mais aquela ideia plena no mundo de santidade, né? Como deve ser. Mas graças a Deus que ele revelou em sua palavra aquilo que nós devemos saber sobre este assunto e como devemos viver em santidade. Esse é um dos grandes desafios para que uma igreja seja saudável, que viva segundo a vontade de Deus, seja agradável diante do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, e nós vamos fazer a leitura do verso 17. João 17, verso 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um trecho da oração que o Senhor Jesus Cristo direciona ao Pai, ao nosso Deus e Pai, em favor do seu povo, aqueles que já tinham sido encontrados por ele ali no seu ministério, bem como aqueles que ainda creriam, é o nosso caso, e de muitas outras ainda que se aproximarão do Senhor Jesus Cristo, trazidos pelo nosso próprio Deus. E aí, num trecho dessa oração, ele pede, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos orar ao Senhor, nos preparando para esta aula, e também pedindo a ele que nos santifique pela sua palavra neste momento de estudo. Oremos, meus irmãos. Deus eterno, acabamos de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e te pedimos, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, e pela ação poderosa do teu Santo Espírito, o Senhor nos conduza, ó Deus, na vereda da justiça, estudando a tua palavra, ó Pai, tem misericórdia de nós, dá, ó Pai, alimento novo ao nosso coração, traga, Senhor, conforto e consolo à nossa vida, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de como terminamos a aula da semana passada. A nossa última aula, antes da Páscoa, quando nós falamos sobre saber a vontade do Senhor em meio também às aflições, e nós tivemos como texto básico o Salmo 23. E nós encerramos a nossa aula dessa maneira, como você vê exposto aí. O Senhor promete estar conosco, guiando-nos por caminhos que lhe agradam. Ele fará isso basicamente por sua palavra, pela comunidade da fé e pela sabedoria que ele mesmo opera em nosso coração, pela ação e presença do Espírito Santo. Qualquer suposto direcionamento que divergir da Bíblia, dos limites da providência divina, terá de ser julgado por falso e enganoso. Foi assim, então, que nós terminamos aquela nossa aula baseados no Salmo 23, um caminho seguro para nós andarmos. E hoje eu queria iniciar dessa maneira, meus irmãos. O tema de hoje é crescendo em santidade, e eu começo observando estas coisas. As versões deturpadas do Evangelho, pregadas em muitas igrejas, assemelham-se mais à autoajuda do que à santificação bíblica. O interesse do homem moderno pode ser o de melhorar, mas não santificação, mas santificação vai muito além de simplesmente atualizar o caráter que se tem.
santidade tornou-se um grande desafio para uma igreja que deveria ser santa diante do Senhor. De fato, esse movimento de autoajuda que invadiu o nosso país, vindo lá de fora, né, mudou muito as perspectivas humanas acerca de si mesmo e em relação aos relacionamentos dessas pessoas com outras pessoas. Então, não há mais aquele entendimento no mundo sobre modificações de caráter, modificações nas perspectivas de moralidade, de ética. Cada um tem a sua própria verdade e você não tem responsabilidade sobre nada, na verdade, não é? É alguma coisa do seu subconsciente que tem voltado e você precisa mitigar isso e coisas desse tipo. Então, a ideia de santidade, de santificação, de pureza, foi rompida no mundo e cada vez mais tem sido agravado por essas ondas que chegam por aqui. Entretanto, isso se torna ainda pior, meus irmãos, porque essa ideia entrou nas igrejas. Então, hoje você vê muitos livros com títulos bíblicos que partem de um texto bíblico, mas o seu conteúdo é de autoajuda. Foca, por exemplo, apenas no comportamento das pessoas e não na fonte da vida. Não nas fontes da vida. Muito bem. Alguém reclamou que não estava funcionando aqui o áudio. Eu assustei, mas se outra pessoa estiver ouvindo, faz um joinha assim, pelo menos. Escreve aí, estamos ouvindo. Vamos continuar aqui. A ideia, então, de comportamento de tratar apenas o comportamento, invadiu as igrejas. E hoje, muitos que eram pastores bíblicos, que procuravam aperfeiçoar o seu tratamento bíblico com a igreja, agora se tornaram coachings, e daí por diante. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso coração precisa ser transformado, o nosso coração precisa ser purificado pela palavra de Deus, e é isso que a Bíblia vai nos mostrar, dizendo que nós precisamos ser separados do mundo para o Senhor, e porque somos separados, nós precisamos modificar o nosso estilo de vida, não apenas o nosso comportamento, mas o coração. Lembrando de Salomão escrevendo em seus provérbios, né? Provérbios 4, 23, quando ele diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Lembrando também do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que é do coração que procedem os maus desígnios. Mas avancemos, então, para observar estas questões. O que é santificação? Da perspectiva cristã, santificar ou consagrar é colocar algo ou alguém à parte para Deus. Na Bíblia, nossa santificação indica um processo contínuo de aperfeiçoamento e crescimento na graça do Senhor. O contexto da santificação é a justificação pela fé por intermédio de Jesus Cristo. Então, vamos nos lembrar, esse é assunto bastante antigo para os crentes, vamos nos lembrar dessas coisas aqui. Santificação, santificar algo, é separar esta pessoa, ou até mesmo na linguagem do Antigo Testamento, né, algum utensílio para Deus. É alguém que precisa viver uma novidade de vida, porque agora seu propósito é outro, é para o Senhor. Tudo que for feito, tudo que for pensado, ações e também falas, tudo isso tem o propósito de agradar o Senhor, porque essa pessoa foi separada para o Senhor. E isso, meus irmãos, alcança a nossa vida e torna a ideia de santificação muito ampla.
Porque uma vez que eu e você fomos santificados, estamos sendo santificados pelo poder do Espírito Santo, toda a nossa vida precisa ser voltada para o Senhor. Porque esse é o conceito básico de santidade, de santificação. É ser separado. Ora, separado de onde? Do restante do mundo. Nós fomos salvos do restante do mundo, fomos salvos daquela caminhada que o restante do mundo está fazendo para o inferno. Nós fomos convertidos, nossa direção foi mudada. E por sermos transformados, o nosso rumo, o nosso propósito é outro em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E tempos atrás, antes mesmo dessa onda de autoajuda que invadiu as igrejas, nós tivemos aquela onda que dividia a vida em duas partes. A vida dentro da igreja e a vida fora da igreja. Como se nós tivéssemos duas vidas ou se fôssemos permitidos fazer algumas coisas fora da igreja e dentro da igreja a gente não pudesse fazer determinada coisa. Não estou dizendo no ambiente de culto e nem pecados, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas pessoas, durante muito tempo, e até hoje você encontra uma ou outra, que se permitem fazer algumas coisas que não fazem parte do caráter da pessoa salva, que tornam-se escândalo para o povo de Deus. Às vezes, é um peso para o povo de Deus. E quando eu utilizo esse termo peso, eu quero dizer que determinadas coisas nem são pecado diante do Senhor, mas tornam-se um fardo para o povo de Deus, quando vistas, né, por esse povo, alguém de dentro desse povo realizando. Isso se torna escandaloso. E nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos, e rever toda a nossa vida. Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo no seu coração. E se você recebeu o Espírito Santo no seu coração, você foi separado, santificado do restante de todo mundo. Portanto, você tem uma nova vida. Você precisa arrumar em outra direção. Você precisa cuidar não só do seu comportamento, mas de onde procede as suas motivações para determinados comportamentos. E a Bíblia está repleta dessas ordenanças, dessas exortações acerca da novidade de vida. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E outras tantas exortações nós podemos encontrar. E a base para essas exortações, meus irmãos, é a santidade, a santificação. O povo de Deus foi separado do restante daquela massa caída que está no mundo, foi resgatada, salva pela graça, foi salvo pela graça, e a partir de então tem sido aperfeiçoado. E é um processo contínuo, o processo de santificação, operado em nós pelo Espírito Santo, mas com as nossas ações. À medida em que somos transformados, nosso rumo é mudado, nós também temos responsabilidade nesse processo, né, de santificação. A santidade foi imputada em nós por causa dos méritos de Cristo. Mas a santificação, este processo, é contínuo e nós somos participantes deste processo. Vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles é Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 1. Onde nós lemos o seguinte: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Adiante, Levítico 11, versículo 44.
eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, observe, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Veja aqui dois itens interessantes sobre a nossa santificação. O primeiro deles é que nós fomos separados. E o segundo deles é que nós fomos separados para Deus. E Deus é santo. Daí também vem a necessidade de nós emendarmos nossos caminhos constantemente. Daí a necessidade de Deus operar por seu Espírito em nosso coração constantemente. Porque Ele é santo, seus olhos não podem contemplar o mal, e Ele não permite que trevas e luz andem juntas. E Ele é luz, e nós precisamos estar na luz, como diz o apóstolo João em uma das suas cartas. Então, nesse sentido, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus Santo, é necessário que nós sejamos santos. E Ele opera isso de duas maneiras, nos separando do mundo e nos aperfeiçoando à medida da nossa vida. Essa é a beleza da graça de Deus sendo operada em nós. Porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos jamais realizar esse tipo de coisa. Primeiro, nos separar totalmente do mundo, no sentido de honrar a Deus. Sem a ação dele, nós não conseguiríamos. E viver diante desse Deus de maneira agradável a ele, sem o auxílio dele. Você precisa se lembrar, por exemplo, de muitas tentativas que ainda hoje existem, né, de pessoas tentando separar-se do mundo, santificar-se por si mesmos. A ideia, por exemplo, o evento do monastério na história da igreja tinha esse conceito, tinha essa base, né, de separação, de rompimento com o mundo, mas eles falharam porque eles tentaram fazer isso por si mesmos. Havia regras papais muito duras, muito rígidas em monastérios para que eles buscassem a santidade, orações em vários momentos da madrugada, inclusive. Eles precisavam acordar de madrugada para orar, para ler algum trecho, para estudar alguma coisa e ficarem reclusos nos monastérios. Mas essa tentativa, nós sabemos, ainda que minimamente, nós sabemos que não deu certo. Porque a real santidade é o Senhor Deus. E ela só pode ser aplicada a alguém a partir desta fonte, que é o Senhor Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor em vários aspectos, inclusive da santidade. Naquilo que nós precisamos para nos relacionar com Ele, nós somos dependentes dele. E Ele, porque nos ama e porque é misericordioso, nos concedeu em Cristo Jesus. Que graça é essa do Senhor Deus em nos tornar aptos para viver com Ele, não é? Ele nos chama a ser santos. Então, veja de novo o aspecto de responsabilidade, mas Ele nos dá todo o necessário, todas as ferramentas para que isso aconteça em nosso viver. Vamos continuar lendo os textos? Agora, a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 e 4. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Veja, o que Paulo diz é que esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Nos separando destas coisas que há no mundo. Agora, no capítulo 5
versículo 23, aí mesmo da primeira carta aos Tessalonicenses. Veja que interessante esse conceito de santidade trabalhado por Paulo nessa carta. Fica aí uma dica para você fazer um estudo temático desse, por exemplo, durante a semana, não é? No seu momento devocional. Estude sobre santidade, como os nossos irmãos inspirados por Deus trabalharam esse aspecto na Escritura. Capítulo 5, versículo 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique. Veja que Paulo utiliza as duas ideias da santificação. A primeira é a vontade de Deus e que nós precisamos nos santificar. E agora aqui, o mesmo Deus de paz nos santifica, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a ideia da santificação bíblica. Isso é santificação. Isso é viver em santidade, não é? Separados por Deus e com a nossa responsabilidade, no sentido de que nós recebemos de Deus ferramentas santas para nos tornar santos. Mais um texto agora, Hebreus 10, versos 10 e 14. Hebreus 10, versos 10 e 14. E diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mais um aspecto da santidade. Qual é? É em Cristo. É por meio de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, por causa da sua obra, da sua obediência ao Pai, do seu cumprimento de todos os aspectos da lei. Nós só podemos nos tornar santos diante de Deus em Cristo. E não há outro meio. Não, por isso é que nós começamos a falar disso. Mencionei este aspecto, e este é um grande problema para a igreja hoje. A ideia da autoajuda e de transformação apenas de comportamento, meus irmãos. Se você já foi aí mordido por esse bichinho, olha, tome aí o seu remédio bíblico e saia dessa situação. Porque não há outra forma de você ter um viver agradável diante do Deus Santo, se não utilizar ferramentas santas para essa transformação. Se não estiver por meio de Cristo, se não for pela ação poderosa e restauradora do Espírito Santo. Não há outra situação. Não há outra situação. Agora, o último texto colocado aí, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, os justos pelos injustos. E veja que interessante esse aspecto da mediação de Cristo. Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo é quem nos conduz ao Senhor nosso Deus, neste caminho de santidade. E Cristo, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei sozinhos, órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o outro Consolador, e ele vos ensinará a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, neste sentido, nós precisamos dessas ferramentas e Deus nos dá gratuitamente. Nós precisamos dessas ferramentas santas para mudar o nosso rumo, e nós também muitas vezes somos atraídos para as veredas da justiça e da santidade. Portanto, esse é o aspecto bíblico sobre santificação. Não é apenas comportamental, tem a ver com o coração, e somente Deus é que pode operar
isso em nós e modificar nossas motivações para que então nós possamos viver em santidade, gratos ao Senhor, né, por deixar algumas coisas, por abandonar algumas coisas do mundo, sem rebeldia, sem revolta. Nós estamos gratos ao Senhor, porque Ele também transforma o nosso coração neste sentido. Avancemos, meus irmãos, para ver esses aspectos mais abrangentes sobre a santificação. Então, observe aí. O contexto da santificação é a justificação pela fé por intermédio de Cristo. E nós acabamos de ler isso no texto da carta de Pedro. A base da santificação é a união com Cristo e sua morte e ressurreição, ou em sua morte e ressurreição. O agente da santificação é o Espírito Santo, que nos capacita habitual e ativamente a querer agir para o agrado de Deus, para o seu louvor. E a regra da nossa santificação é a lei de Deus. A lei de Deus que é perfeita, né? Que restaura a alma. Nosso amor por Ele e por nossos semelhantes em gratidão pela salvação. Aqui é um aspecto interessante sobre a lei de Deus, não é? A lei e a graça de Deus, e porque nós ainda, ou como nós devemos enxergar a lei de Deus sendo alcançados pela graça, né? Que é essa ideia de gratidão pela salvação. Eu ajo daquela maneira requerida por Deus em sua lei, em gratidão por ter sido salvo por ele. E sempre foi assim. Isso não é coisa do Novo Testamento, isso não é coisa da igreja do século XX, isso é coisa de sempre. Deus, ao anunciar os 10 mandamentos, já os anunciou nesse ambiente de graça. Eu sou o Senhor Deus que te tirou da terra do Egito. Agora, não façam essas coisas e façam essas coisas, né? Mediante esta graça que alcançou o povo. Mas um dia nós falamos sobre lei e graça do Senhor. Avançando aqui, eu gostaria de verificar esta outra questão, meus irmãos. Nós fomos chamados à santidade. A nossa santificação diz respeito a sermos colocados à parte por Deus, eu já disse isso, né? Para sermos seu povo exclusivo em todos os aspectos de nossa vida, sendo limpos pela palavra de Deus. E aí nós voltamos também ao texto inicial, né, da oração do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos limpos pela palavra de Deus, né? Limpos como a videira, né? Os ramos da videira. Nós vamos ler esse texto agora. Nós somos tornados santos pela palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração em estudar a palavra de Deus continuamente. Daí a importância da vida devocional. Porque é por meio dessa palavra que nós somos limpos, purificados hoje. Fomos tornados povo exclusivo de Deus em todos os aspectos da nossa vida, meus irmãos. Todos, sem exceção. Vamos ler esses textos? João 15, do verso 1 ao verso 4. Um texto muitíssimo conhecido nosso. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Olha só que interessante essa ideia de limpeza pela palavra utilizada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Note o versículo 3. O 4 é maravilhoso, mas note o versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Em muitos momentos, eu e você tropeçamos na vida com Deus, em muitos momentos, porque nós não estamos sendo limpos pela palavra do Senhor. E isso não é responsabilidade de Deus. Isso tem a ver com a nossa atividade nesse processo de santificação. Quando não oramos, negligenciamos a vida de oração. Quando não lemos a palavra durante toda a semana. Quando o nosso coração vai se tornando seco depois de muitas atividades na semana e não há aquele reparo, aquele alimento para a alma. Nós somos limpos e santificados e fortalecidos pela palavra de Deus e não por outras coisas. E quanto mais nós nos distanciamos da palavra de Deus, mais nós nos aproximamos da palavra do nosso coração pecaminoso. E aí começamos a utilizar ferramentas mundanas para solucionar problemas de uma pessoa que foi separada e que deveria ter um viver santo. Nós começamos a olhar a vida da nossa perspectiva pecaminosa e aí desconfiamos se de fato Deus está cuidando de nós ou não, onde é que está Deus e coisas desse tipo. Isso vem do fato de nós não realizarmos na dependência do Espírito Santo a nossa atividade de nos aproximar da palavra de Deus, totalmente entregues, irmãos, dependentes, sabendo que Deus fala pela sua palavra, e o melhor, ele nos limpa pela sua palavra. É por isso que o salmista que escreveu ali o Salmo 119 vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não podemos nos esquecer disso. Vamos adiante, lendo aí, por exemplo, mais um trecho desta oração, capítulo 17 de João, a partir do versículo 14. João 17, a partir do 14. Veja só. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que maravilhosa é esta oração do Senhor Jesus Cristo a respeito do seu povo santo. E como há recursos, irmãos, para que nós nos tornemos santos e sejamos aperfeiçoados. Não são recursos mundanos. Não são recursos da nossa própria inteligência. São recursos desta fonte santa, que é o Senhor nosso Deus. E o texto da primeira carta de Pedro você conhece, né? Capítulo 2, a partir do versículo 9. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e vai dizer outras coisas, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos tornados santos por Deus, separados
e trabalhamos no processo de santificação com as ferramentas que este Deus nos deu. Veja só que interessante. De que maneira as Escrituras operam em relação à santificação? Porque nós acabamos de ver o Senhor Jesus Cristo dizendo que nós somos limpos pela palavra dele. Primeira coisa é que as Escrituras nos mostram, as Escrituras operam mostrando a natureza da santificação. Vamos ler esses dois textos? Salmo 1, Salmo 1. Eu quero destacar aqui o versículo de número 2. Ao invés de andar no conselho dos ímpios, de se deter no caminho dos pecadores, de não se deter, né, de não fazer essas coisas, este homem se torna bem-aventurado pelo fato de que o seu prazer, verso 2, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, mostra o caminho, né? Ele é como árvore plantada, e o seu caminho, veja só como isso é ressaltado no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, a Escritura opera em relação à nossa santificação, mostrando a natureza da santificação que está na palavra de Deus e apontando também o nosso caminho. Agora, o Salmo 25, a partir do versículo 8. Olha só que interessante. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Deus nos mostra pela sua palavra o caminho e nós devemos andar neste caminho. E não trilhando neste caminho, vez por outra, nós estamos pecando contra o Senhor. É nossa responsabilidade também neste processo de santificação. Ele nos santifica, ele nos separa, mas ele também nos habilita para nos tornar participantes neste processo de santificação contínua. Segunda coisa, as Escrituras operam mostrando o padrão da santificação. Veja só, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 15. Qual é o padrão de santificação e de santidade para nós? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O padrão é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação para os nossos pecados. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, como eu coloquei aí, que aquele que diz que permanece em Cristo, esse deve andar assim como ele andou. Cristo é, portanto, o padrão de santificação e de santidade para nós. E, por fim, as Escrituras operam em nós, mostrando a necessidade da santificação. E eu queria que você avançasse aí as páginas da sua Bíblia para Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Pois lá diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja só que interessante. Segui a paz com todos e a santificação.
E não só nossa própria, mas nós também devemos nos atentar diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que também não haja entre nós raiz de amargura, para que, brotando em determinada pessoa, nos perturbe e muitos sejam contaminados. Então, note como isso é uma necessidade para nós, a santificação, em vários aspectos. Paz e santificação com todos, aqui já falando da comunidade. Nós somos chamados para individualmente ser santos diante de Deus, mas Deus também nos chama para ser comunitariamente santos diante dele. E nós chegamos então ao fim do nosso estudo desta manhã, e aí eu gostaria de concluir desta maneira. A intimidade com o texto bíblico, cultivada pela sua leitura diária, é um exercício fundamental para crescer em santidade. Que nos seja dada a graça de escutar o que o Espírito está dizendo às igrejas sobre a santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Como eu iniciei dizendo, há vários movimentos, né? Nós poderíamos fazer um estudo profundo, e há irmãos fazendo estudos sobre vários movimentos que estão permeando a igreja e diluindo, né, a igreja, em alguns casos até dissolvendo algumas igrejas. Então, nós poderíamos fazer vários estudos de casos sobre isso, mas não poderíamos jamais nos esquecer que Deus é quem tem o padrão de santidade, é um padrão altíssimo, mas ele nos dá as ferramentas adequadas para caminhar nesse padrão. O seu Espírito Santo, a sua palavra, os méritos de Cristo, nós temos tudo, meus irmãos. Ele também transforma nossas motivações para que nós sigamos neste processo de santificação. Mas precisamos reconhecer uma vez por todas que sem o contato contínuo com a palavra dele, nós vamos cair pelo caminho. Nós vamos cair pelo caminho, e você leu juntamente comigo que sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Então, que a partir de hoje, a partir de agora, você se lembre disso, porque isso é matéria antiga já para os crentes. Mas que eu e você nos lembremos disso. Quão necessário é para nós o contato com a palavra de Deus, a leitura, a oração ao Senhor, dependente do Senhor, humilde diante do Senhor. E o Senhor vai nos aperfeiçoando, nos purificando de todas as nossas iniquidades e nos tornando santos, transformando inclusive nossas motivações, para que nós deixemos as coisas que para trás ficam e rumemos para o alvo da nossa santificação, da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, e isso se mostra a nós todas as vezes que o Senhor nos ensina pela tua palavra. Um assunto como este, ó Deus, tão conhecido de todos nós, mas quis o Senhor que neste dia nós voltássemos a este assunto tão conhecido, e que por meio desta volta, deste retorno, nós possamos ser transformados, transformar a nossa maneira de observar as coisas ao nosso redor, observar a nossa maneira como estamos nos colocando diante do Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossa arrogância, nossa rebeldia. Perdoa-nos, ó Deus, por não viver em santidade diante do Senhor, tendo todas as ferramentas necessárias para isso. Te louvamos por nos salvar e nos tornar aptos a viver sempre com o Senhor, e nada nos tirará de perto do Senhor. Então te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, a nos aperfeiçoar pela tua palavra, que é a verdade, fazendo-nos amar a tua palavra, Senhor, e viver por ela. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.
Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final, então, da nossa escola dominical, nosso encontro, uma escola à distância, mas graças a Deus por isso, e eu espero que você tenha sido alimentado pela palavra de Deus nesses tempos que nós passamos juntos aqui na escola dominical. Vamos nos lembrar, né, dos pedidos de oração que foram feitos e da oração que nós fizemos aqui em favor desses pedidos, e durante o nosso estudo aqui, você deve ter visto que apareceu um pedido de oração. Se você não viu, eu mostro ele aí agora, ó. A nossa irmã Gil, está lá em Brasília, pede orações pelo pastor Leandro Pinheiro, que é pastor da igreja presbiteriana lá em Boston, e ele está com Covid-19. Pastor Leandro foi formado no mesmo seminário que eu fui lá em São Paulo, né, o seminário JMC, depois teve uma passagem pelo Chile, de plantação e revitalização de igrejas, e agora foi fazer esse trabalho lá nos Estados Unidos, já está há algum tempo. A filha da nossa irmã Gil é parte dessa igreja lá, e é por isso que esse pedido chega a nós aqui. Então, vamos orar durante essa semana pelo nosso irmão, para que ele seja restaurado e volte também a cuidar das ovelhas que o Senhor colocou sob seus cuidados lá em Boston, tá bom? De novo, se você tem algum pedido de oração, você pode me mandar, algum motivo de gratidão, você me mande, e nós vamos aqui compartilhando para nos manter unidos, mesmo em meio a essa separação física, tá bom? Lembre-se aí dos nossos irmãos Tânia e Jurandir, que estão no processo de recuperação desde a semana passada, ore por eles. Cumprimento aqui os nossos irmãos que estão nos visitando hoje pela internet, nossos irmãos lá da Igreja Central de Poá. Grande abraço para vocês, tá bom? Deus abençoe. Mande um abraço aí para os nossos irmãos da Igreja Central de Poá, os nossos irmãos da Igreja de Suzano também. Deus abençoe vocês. Estamos aí com saudade dos irmãos também. E fica o nosso convite para que, quando tudo se resolver, vocês venham conhecer a nossa igreja aqui também, tá bom? Meus irmãos, nossa próxima transmissão será a partir das 19h30. Nós faremos uma reunião entre famílias, um culto ao Senhor, como sempre temos feito, e continuaremos a nossa série de pregações baseadas no Evangelho segundo João. Compartilhe aí os links, logo, logo este estará no YouTube, para que nós também consigamos abençoar outras vidas através da nossa igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe, um bom domingo, e nós nos encontramos mais tarde. Até mais, meus irmãos.